Aula 21. O livro de Neemias. Neemias é um livro impressionante pelas narrativas históricas que apresenta. Enquanto o livro de Esdras se ocupa com a restauração do culto e religião dos que haviam retornado do cativeiro, Neemias se detém com acontecimentos sociais e políticos, tais como a melhoria da vida da sociedade e segurança da cidade através da reconstrução dos muros e a organização dos que responderiam pelo povo. Neemias foi um gigante espiritual, levantado por Deus numa época de extremas dificuldades do povo escolhido. Deus encontrou nele um coração sincero e devotado aos que se encontravam em opróbrio. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O livro de Neemias. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O livro de Neemias descreve a restauração política da nação judaica após o cativeiro e a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Este livro gira em torno de uma pessoa, Neemias. É a autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar a seus irmãos necessitados em Jerusalém. A lição principal que Neemias nos ensina é que oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Neemias expressa o lado prático, a vivência diária da nossa fé em Deus. O livro mostra a necessidade da oração e de uma atitude firme na obra de Deus. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. O livro de Neemias demonstra-nos uma lição muito valiosa com respeito ao sacrifício, à oração e à perseverança. Neemias, o personagem principal, renunciou a um cargo de extrema responsabilidade e honra perante o rei da Pérsia, a fim de reconstruir os muros de Jerusalém e congregar os judeus como nação. Seus esforços em reconstruir os muros de Jerusalém provocaram uma intensa oposição de homens poderosos, mas Neemias em nenhum momento se acovardou com as ameaças, adotando sábias medidas defensivas.
Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias solucionou a falta de unidade interna, enfrentando o problema mediante exemplo pessoal digno, e resolveu as acusações falsas mediante discernimento e coragem. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Terminada a reconstrução dos muros, tomou medidas para que a cidade estivesse plenamente habitada. Mas, acima de tudo, tomou providências para que Esdras lesse a lei, a fim de que o povo pudesse reger sua vida por ela. Ele e o povo confessaram os pecados nacionais, buscaram o perdão divino e renovaram a aliança com Deus. E todavia, fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Foi trazida gente da cidade. Fizeram-se preparativos para os cultos de adoração, e os muros foram consagrados. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbalos e com harpas. A lição principal que Neemias nos ensina é que oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Neemias expressa ao lado prático a vivência diária da nossa fé em Deus. Neemias. Data: É possível que o livro tenha sido escrito durante o reinado de Artaxerxes, da Pérsia, em 420 a.C. As dúvidas e controvérsias persistem nas datas mais aceitas. Porém, situar a escrita do livro em torno de 420 a.C. se encontra de acordo com outras histórias que aconteceram paralelas ao retorno sob Neemias, as quais oferecem forte subsídio cronológico. Se foi verdade que o livro foi escrito na ocasião do reinado de Artaxerxes I da Pérsia, então é possível que isso aconteceu no fim do seu reinado, que se deu em 423 a.C. Daí, será apropriado situar a escrita do livro em 420 a.C. O livro de Neemias mostra a necessidade da oração e de uma atitude firme na obra de Deus. Neemias. Autor: levando em consideração que no original Esdras e Neemias formavam um só livro, é possível que o autor seja o mesmo do livro de Esdras. Entretanto, muitos há que defendem a autoria do próprio Neemias. Alguns nomes de sacerdotes desconhecidos já foram citados como prováveis autores desse livro. Porém,
Tais menções não passam de especulações sem fundamento. O livro de Neemias demonstra-nos uma lição muito valiosa com respeito ao sacrifício, à oração e à perseverança. Jesus Cristo, revelado em Neemias. Dado ao retorno dos exilados a Jerusalém para reconstruí-la, Jesus se apresenta no livro de Neemias como nosso restaurador. Essa revelação de Cristo é abundante por todo o livro, a ponto de ser o próprio Neemias um tipo de Cristo, visto ser ele o homem levantado para fechar as brechas, edificar os muros, levantar a nação e restaurar sua organização. Neemias. Tema principal: a reconstrução dos muros de Jerusalém, a repetição de certas leis divinas e a restauração das ordenanças antigas. Neemias é a autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar a seus irmãos necessitados em Jerusalém. Neemias. Palavra-chave: